Vamos lá. Pode começar, Marcos? Podemos, sim. Vamos começar. Eu queria começar perguntando a Ladijane como é que surge essa iniciativa, né, de escrever um livro sobre uma pessoa importante da cidade de Lauro de Freitas. Hoje ela dá nome a uma das nossas escolas públicas municipais. Durante algum tempo, essa escola levou esse nome, depois foi retirado, depois voltou. Então, gostaria de a gente começar por aí. Por quê? Como é que surge esse interesse em escrever essa biografia? Por que ela é importante? Por que uma pessoa lauro-freitense que quer conhecer a história da cidade, que quer ler uma biografia, deve comprar esse livro? Vamos lá. Vamos lá. Boa tarde, né, a todos, a Marcos, a Ana, a Lúcia, a Alicia, né? A gente já estava conversando, mas bora voltar para esse boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu queria, antes de responder, Marcos, fazer dois agradecimentos. Agradecer às prof por abrir esse espaço de diálogo, esse espaço que é um espaço de movimento e luta de educadores, um espaço de discussão, um espaço intelectual, e eu sou muito grata às prof. Agradecer a todos os diretores, aí eu vou citar o nome de Valdir, né, nesse agradecimento, para representar assim, um agradecimento a todos e estender a todos os diretores. Agradecer a você, uma pessoa que eu respeito, que eu tenho muita admiração, por estar aqui conosco e ter ficado assim esses últimos dias assim dando toda a atenção, todas as orientações necessárias. Muitíssimo obrigada. E aí você fez uma pergunta assim que eu considero forte, porque a história de Dona Mercedes é a história de uma mulher negra insubmissa que vem de Salvador, porque ela ela não nasceu em Salvador, mas morou por um tempo em Salvador, muitos anos, inclusive, na década de 1970, e ela, com sua força, com sua insubmissão, ela modifica as experiências coletivas em um bairro de Lauro de Freitas, que é o Jardim Independência, e ela constrói uma narrativa junto aos seus pares de realmente construir uma experiência de reivindicação de direitos, uma experiência de exercício de cidadania. Mas essa mulher, que é a Dona Mercedes do Espírito Santo, essa mulher ela também representa uma discussão extremamente importante, porque ela é uma das representantes de diversas mulheres que no mundo inteiro vem questionando um projeto vigente que não contempla vários grupos. E entre esses vários grupos, os grupos que ela pertencia, né? Porque ela era uma mulher negra, era uma mulher moradora de um bairro periférico, e ela entra em uma discussão que é uma discussão que pertence a todas as mulheres da América Latina, todas as mulheres negras da América Latina, mas também todas as mulheres negras que vêm fazendo parte de um processo que é um processo que ocorre lá com o tráfico de homens e mulheres negros nascidos na África e que foram espalhados por todo o mundo em uma experiência de subjugação. Então, na década de 70, muitos anos depois, inclusive, desse processo escravocrata, né, que o nosso processo de colonização a gente viveu no Brasil, Dona Mercedes vinha aqui questionar as esferas públicas, ela vem questionar as experiências coletivas quando ela se coloca a mudar, junto a seus pares, essa experiência coletiva. Então, ler o livro de Dona Mercedes não é só ler o livro, não que isso não seja importante, ao contrário, é muito importante. Não é só o livro de quem lutou para a fundação de uma escola no bairro de Jardim Independência, que faz parte, né, da Itinga. Na verdade, a Itinga é um dos maiores bairros no sentido de população de Lauro de Freitas, e o Jardim Independência, que é essa localização, esse loteamento, ela modifica essas experiências, ela cria uma associação de bairros, ela cria luta para a criação e a fundação de uma escola pública para o loteamento, mas ela representa também a luta de mulheres negras espalhadas por todo o mundo, que questiona
um projeto heteronormativo de sociedade, enfrenta todas as formas institucionalizadas de racismo, de patriarcado, quando ela faz esse movimento, e que não é um movimento só, é um movimento engajado, é um movimento coletivo. Então, ler essa biografia é a gente pensar nessa contribuição e também pensar um outro aspecto que eu acho também muito importante, que é refletir como Lauro de Freitas, que já existia enquanto freguesia do Santo Amaro do Pitanga, né? Se emancipa em 62, e na década de 70 havia uma grande, vamos dizer assim, ampliação de pessoas vindas de outras cidades, vindas de outros estados, inclusive, e que também fazem parte dessa história de Lauro de Freitas, né? Então, a gente tem um grupo das pessoas que nasceram nesse território e que constrói esse território, mas também um grupo de pessoas que, nesse processo migratório, vem aqui e contribui com a construção dessa cidade. A década de 70 é uma década muito forte com esse processo de muitas pessoas que chegam até aqui. Aí a gente tem seu balaieiro, tem seu caranguejo, e Dona Mercedes é uma outra pessoa, um outro sujeito e uma mulher que vem fazer esse fortalecimento. Então, ler esse livro eu considero relevante porque ele contribui com a história da escola, com a história de Lauro e com a história das mulheres negras, afro-latinas, americanas. Queria parabenizar vocês por essa iniciativa, né? Por quê? Porque a história dessas pessoas, há muitos e muitos anos, tem sido silenciadas. As pessoas que constroem a história dos lugares na prática, as pessoas que têm nomes reais, mas que os nomes são apagados. Mas a gente vem aprendendo e a gente aprende, e por iniciativas como essas, a manter e a reconhecer esses nomes. Eu acho que é isso. E eu estava pensando nisso agora, quando Lícia estava ali movimentando a câmera, porque parte da vida dela ela fez isso. Ela deu protagonismo à mãe dela. Hoje ela está aqui como coautora desse livro, mas ela está preocupada, ela quer que o protagonismo seja da mãe, quer manter a mãe no centro da imagem. Está linda a imagem já. Mas vamos lá ouvir a nossa autora do livro. Já ouvimos Ladijane, que é autora. Vamos ouvir Lícia, autora do livro Mercedes do Espírito Santo, junto com Ladijane. E o livro começa falando um pouco sobre a história de Dona Mercedes. E aí, ninguém melhor do que Lícia para falar um pouco sobre a história, sobre essa coisa que a gente vai pegar esse gancho de Ladijane. Pessoas que moravam em Salvador, que vieram para Lauro de Freitas. Como é que começa essa história de vir para cá? Boa tarde a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Ok. Primeiro, inicialmente, eu gostaria de agradecer, fazer algumas considerações e dizer, Marcos, que esse livro de minha mãe não será comercializado. Eu gostaria que você soubesse que esse livro será doado aos amigos, aos parentes, às pessoas que contribuíram com a minha mãe, né, ao longo desse tempo todo. Então, esse livro não será comercializado. Inclusive, Legal. eu gostaria de fazer agradecimentos, assim como Lade também fez, à minha família, né, a que ajudaram muito a criação desse livro, Ana Lúcia, Ladjane, minha família, minha filha, meu primo Jorge Batista, que foi responsável por essas fotos antigas, ele é um historiador, Nazaré, a irmã dele também, e todas as pessoas, minha tia Merícia, as pessoas que contribuíram para que me clareasse mais a minha memória, né, das coisas que aconteceram com minha mãe. E gostaria também de agradecer a uma pessoa especial, que foi quem doou 100 exemplares do livro, que é o vice-governador João Leão. Ele me ofereceu, perguntou se eu queria, e eu aceitei de bom grado, e agradeço, porque o Leão doou 100 exemplares para distribuir para as pessoas, para os parentes, os amigos,
E o meu agradecimento, o meu eterno agradecimento, e mais carinho e respeito por essa pessoa. E dizer que o que é que eu posso falar da minha mãe. Eu estou emocionada, mas agradecer a todo mundo. Lucas, o bisneto, o único bisneto dela, uma pessoa que era bisa, Mércia, meu pai, todas as pessoas que fizeram parte, que fazem parte, meu companheiro Josival, meu irmão Ellison, a paixão da minha mãe, e todas aquelas pessoas que fizeram parte da vida dela. Esse sorriso da minha mãe não é à toa, era uma pessoa muito feliz. Quem conheceu sabia aquele vozeirão. Não, oh, todo mundo conhecia a minha mãe. E isso é muito lindo. Agradeço a todas as pessoas que estão assistindo. As nossas desculpas das técnicas, porque tem muitas coisas que nem sempre sai perfeito, assim como nossa vida, e como nós gostaríamos muito de que estivesse aqui, mas o Senhor a chamou, estamos aqui para representar e responder, Marcos, o que você quiser, e vamos ouvir a história de Dona Mercedes do Espírito Santo, que veio de Nazaré das Farinhas e foi morar no Alto da Sereia, no Rio Vermelho. Em 1945, ela veio de Nazaré. E eu gostaria muito de saber se a gente pode contar como é, porque ela veio para Itinga, porque ela morava no Alto da Sereia e a casa era de aluguel. E o seu maior sonho era construir uma casa para ela. O sonho era construir uma casa com laje, um quarto para cada filho, que são os dois, eu e Ellison, e construiu de laje, como ela queria, e era assim, uma coisa maravilhosa. Ela ficava muito feliz. E começou a morar na Itinga, só que ela começou a descobrir que o bairro não tinha estrutura de absolutamente nada. Inclusive, nos meus 15 anos, em 77, ela pediu a um amigo da Coelba para que colocasse uma gambiarra, que é um fio com várias lâmpadas, da entrada do aeroporto até a minha casa, a casa dela, que era no Jardim Independência, para que guiasse as pessoas para o meu aniversário. Começou por aí. Não, essa rua, aqui tem que ter energia, aqui tem que ter asfalto, aqui tem que ter saneamento básico. E por aí começou a luta de Dona Mercedes, desde 1977. Ok, Marcos? Legal, muito bom. Inclusive, Marcos, eu vou interromper aí que essa história que ela só me contou depois não está no livro. Só quem está assistindo essa live vai saber. Porque quando ela me contou, o livro já tinha ido. Já. Mas se contar tudo do livro, não tem graça, as pessoas já estão ouvindo. Inclusive, eu gostaria de dar um abraço, mandar um abraço para meu amigo, meu primo Milson, do Espírito Santo, que está assistindo no Rio de Janeiro com sua esposa. Tem muita gente de vários lugares, mas meu primo, sobrinho da minha mãe, está assistindo. Acredito que Dolores também, Nelly. Um abraço pessoal do Rio de Janeiro e muitas outras pessoas que vieram prestigiar nosso trabalho lá de Janeiro. Por favor, pode continuar. Eu li o livro, vi alguma coisa da história lá. O livro, eu acho que acerta quando fala da história a partir da família no início, da família de Dona Mercedes, e como é importante essa coisa, né? A família de onde a gente vem, isso determina muito do que nós somos, das oportunidades que vamos ter, dos espaços sociais que vamos ocupar. E Dona Mercedes, ela é como poucas pessoas. A maioria de nós, eu estava conversando isso com as meninas um dia desse, a maioria de nós vamos ser importante para a nossa família, para as pessoas que estão no nosso entorno. Dona Mercedes, apesar das limitações sociais, ela foi importante para uma comunidade, ela abraçou uma comunidade. Eu penso, não a conheci, mas penso nela como uma grande mãe, não só de sua família, mas da comunidade, preocupada com o esgotamento, preocupada com o transporte, preocupada com as crianças. E a preocupação não fica só na preocupação, que todo mundo se preocupa, mas ela transformou isso, e isso que a faz dela diferente, em ações concretas. Ela cria uma associação de bairro, ajuda a criar uma associação de bairro. E hoje, criar uma associação de bairro é uma coisa mais simples, mas antes, criar uma associação de bairro significa carregar bloco nas costas,
arrumar o local e tal. Não é hoje você vai ali, cria um CNPJ e a associação de bairro está criada. Aquele Não, Fidel Marcos, eu acho que diz ele muito. está aqui, ele está aqui. E Dona Mercedes é aquela pessoa que ela não influencia apenas os seus, que é como a maioria de nós vai passar a vida, né? Mas ela influencia uma comunidade inteira e ela faz diferença para uma comunidade inteira. São pessoas iluminadas como ela, uma pessoa, uma mulher negra. Isso é muito importante. E aí eu queria ouvir um pouco de Ladjane sobre isso, sobre as dificuldades, sobre esse lugar quando a gente nasce pobre, negro, se nasce mulher, se é homossexual, se é trans. A gente tem espaços delimitados pela sociedade. E como é que uma pessoa consegue isso? Que a gente acha, eu acho bonito, eu admiro, mas eu não sei como conseguir isso, como romper esses espaços. Você estuda isso, e aí eu queria ouvir um pouco sobre isso, como é que chega, o que é que a gente faz para ter mais Mercedes ou tentar se aproximar do que ela construiu como história. Mas antes de passar para a Ladjane, eu queria dizer que, infelizmente, o YouTube está avisando aqui que teve problema na criação do chat. O YouTube informou esse problema. Infelizmente, a gente não vai ter as pessoas aqui participando efetivamente da live. Mas vamos ver, né? Até o final da live, talvez o chat volte. Vamos lá. Quem sabe, né? E assim, mas também já é ótimo, né, Marcos? A gente saber que as pessoas estão aí participando, acompanhando, isso já é, assim, muito bom. Quando você faz essa pergunta, não tem como voltar ao próprio livro, né? Porque Dona Mercedes, embora esse livro seja a narrativa biográfica de luta de uma mulher insubmissa, é importante a gente refletir que uma narrativa biográfica de luta, porque não é só uma narrativa biográfica, é uma narrativa biográfica de luta de uma mulher insubmissa. Em uma sociedade como a nossa, Dona Mercedes, ela chega em Lauro de Freitas num período de ditadura militar e não tem como se fazer luta individualmente. A luta ela se constrói de diversas formas e a luta coletiva ela é extremamente importante. E é isso que Dona Mercedes faz, junto com seus pares, junto com a comunidade, sendo liderança nesse movimento, mas também em uma relação coletiva. E nessa relação coletiva é importante que você fez uma pergunta assim que eu fiquei aqui pensando, de fato, isso que Marcos pergunta tem muito sentido. As minorias, né, as diversas minorias em todo o mundo, elas se constroem e vão ampliando seus direitos nesse movimento dessa luta, e nessa luta que é uma luta na construção de um percurso com diversos pares. E pensar as minorias é importante a gente também tentar... eu vou tentar explicar, né? Não sei se é tão necessário, mas nesse momento se faz necessário para mim. Por que minoria? Não é minoria porque é em quantitativo. É minoria porque são minorias em relação a um pensamento vigente heteronormativo. Ou seja, é heteronormativo, então quem está à frente desse processo é o homem branco, cisgênero, o homem que possui bens. Então, todos os outros grupos que não estão ligados a esse padrão está à margem de uma lógica social que coloca esse grupo como uma grande referência no mundo. Então, todas as outras minorias, que não são minorias porque são um quantitativo menor, mas são minorias porque são minorias na lógica da representação desse pensamento que se propagou através de um processo de um mercado, através de um processo de uma história, que é uma história que as pessoas negras foram subjugadas,
que as mulheres foram subjugadas, as mulheres negras subjugadas mais ainda, e aí a gente entra em um conceito que eu acho que esse livro representa também, que é a interseccionalidade. Dona Mercedes é essa mulher atravessada pela interseccionalidade, porque ela não é só uma mulher, ela também não é só negra, ela não é só periférica, ela é essa mulher negra periférica, ou seja, quanto mais a gente reúne eixos de subordinação, quanto mais eles estão atrelados, mais desigualdade, mais aprofundamento da desigualdade essas pessoas vão sofrer. E essas pessoas somos nós, né? Então, Dona Mercedes representa a mulher negra periférica que luta de uma maneira insubmissa, né? Se a gente pensar a luta, ela já é insubmissa. Só em fazer a construção de uma luta já tem uma insubmissão, então a insubmissão é uma ordem social vigente. E Dona Mercedes representa esse conjunto de mulheres, como eu falei anteriormente, espalhada no mundo todo, e ela representa diversas minorias que vêm construindo de maneira insubmissa, por quê? O que a gente está chamando aqui de insubmissão? São esses sujeitos que estão questionando uma ordem social vigente, que estão questionando um projeto heteronormativo de sociedade. São sujeitos que estão questionando uma vigência que atrela uma sociedade extremamente racista, uma sociedade extremamente sexista, extremamente homofóbica. E aí os grupos que estão dentro desses eixos, eles ficam subjugados. E aí precisa ser muito insubmisso, individual e coletivamente, para conseguir construir e transformar esses espaços através desses movimentos, que são movimentos e percursos ligados a um conjunto de pessoas, né? Dona Mercedes, ela é uma grande liderança que representa. Lícia, quando foi fazer o abaixo-assinado para o retorno do nome da escola ser Mercedes do Espírito Santo, em menos de 4 horas, porque ela falava muito no telefone, ela conseguiu 277 assinaturas. Por quê? Porque as pessoas reconhecem que Dona Mercedes foi uma grande liderança que contribuiu e modificou as condições imediatas de uma localização, as condições imediatas de um loteamento. Eu acho que eu exagerei, Marco, na resposta. Acho que eu já falei de outra coisa, desculpa. Não, que é isso. Eu fui para outra coisa, desculpa. Eu acho que você falou exatamente o que a gente precisa ouvir, precisa falar. Eu acho que é isso. Quando você estava falando em submissão, eu estava pensando que uma das coisas mais duras e mais cruéis que a sociedade capitalista, neoliberal, androcêntrica, heteronormativa, como você coloca, impõe para nós é que a gente se submeta à missão do outro. A gente vende nossa força de trabalho para construir o desejo de grandes empresários, a gente vende nosso saber sobre educação e para entrar em projetos educacionais de terceiros, a gente vende nosso desejo de fazer alguma coisa para embarcar nessa missão, que são de outras pessoas, geralmente são de homens brancos, muitos deles europeus, que comandam a maior parte das políticas que circulam no mundo e do modo de viver do mundo, né? Que são os grandes bilionários que comandam o mundo. E poucas pessoas são como Mercedes, que criam a sua própria missão, uma submissão, uma insubmissão, na verdade. E a submissão seria se submeter a isso, mas uma insubmissão, e aí cria a sua própria missão de vida e acaba rompendo com todos esses muros que nos são colocados. E aí, um dos resultados desse é uma escola. E eu estava lendo no início desse prólogo, do livro O Prólogo, e aí a professora da escola sempre vinha aquela personagem que parece que estava na escola, né? Que ela sempre aparecia, Mercedes. E aí ela coloca essa inquietação quando ela escreve o prólogo e diz que queria conhecer Mercedes, mas achava que seria impossível, porque tinham dito que ela até já tinha falecido na época, mas na verdade ela tinha ido para o interior. A gente vai ouvir sobre essa história daqui a pouco. Exatamente. Mas como é isso dessa professora
que hoje é professora da Escola Municipal Mercedes do Espírito Santo e que passou por essa angústia e chegou a conhecer. Como foi isso, Ana Lúcia? Boa tarde a todos, boa tarde, Marcos. Boa Agradeço tarde. a prof, tá? Esse espaço de conhecimento. Eu estou aqui bebendo enquanto enquanto pessoa, enquanto estudante, bebendo dessa narrativa que Ladiane traz, sabe? É ver a pesquisadora que instiga a trazer a história de Lauro de Freitas, os personagens de Lauro de Freitas. Isso é possível através da pesquisa dela. É ser grata a Alicia por nos permitir adentrar, né, nesse universo tão íntimo, tão familiar, que é da mãe dela, tá? Para traduzir no livro a experiência de, como Ladiane bem diz, de várias mulheres, em uma mulher de muita luta e muita garra, tá? Então, nós, professores, Ladiane traz da escola, antes disso, a questão de ressignificar muitas práticas, entre elas, a comemoração do aniversário da escola. Então, sempre nós falávamos, né, tanto no grupo quanto Ladiane, poxa, seria tão bom se Dona Mercedes viesse, seria tão bom se ela pudesse participar, dizer para a gente como foi esse desejo, tá? De trazer uma escola pública para a comunidade do Jardim Independência. E aí, como você mesmo disse, no livro está posto, a primeira notícia que chega para a gente é que ela tinha morrido, que ela já não estava mais entre nós, mas aí ela diz, não, mas a filha dela está viva, então a filha dela pode contar algumas experiências. Isso foi uns 2 a 3 anos, e finalmente, né, eu acho que tudo tem a sua oportunidade, o seu momento para acontecer. Finalmente, Lade consegue um contato com Lícia, que diz que vai levar a Dona Mercedes, e aí a festa da escola poderia estar completa. Marcos, foi de uma alegria incrível, não só minha enquanto professora, mas eu acredito que de todo o corpo docente da escola, tá? E dos alunos também. Por quê? Por que dos nossos alunos? Lá no comecinho do prólogo, eu queria uma frase que traduzisse essa experiência do conhecer para amar, tá? Então, lá no começo, eu trago essa frase, que a gente só vai amar o que a gente conhece. Então, trazer essa personagem que funda a nossa escola, tá? Essa pessoa que é de tantas lutas, até nós, tornando-a real. E, finalmente, quando eu conheço, você não tem ideia do que passa na minha cabeça aquele momento de ver aquela senhorinha já tão frágil, que foi assim que nós a conhecemos, tá? Ela com toda a doçura e com a fragilidade da idade, tá? E assim, durante as apresentações, era dizer para ela, olha, a gente está aqui, a gente reconhece esse teu lugar de luta, a gente diz para você que teu trabalho, que as suas lutas, que as suas idas e vindas nas prefeituras, mexendo com um político aqui, um político acolá, não foi em vão, que nós somos a resistência das tuas ideias. E trazer o nosso aluno para perto, para que ele possa amar e se espelhar. A gente precisa dos nossos próprios heróis. A gente precisa disso, sabe? E vislumbrar, Dona Mercedes, eu não minto, não. Quando eu dei em primeira mão para minha irmã ler, por conta dos errinhos de português que são bem básicos, né? Ela fez bem assim, menina, eu pensei até que você estava falando de mãe, da nossa avó. Eu falei assim, mas quando eu conheci Dona Mercedes, foi como se eu tivesse visto a minha avó. A força dela, sabe? Uma força de uma mulher negra ali inteira, dando conselhos para aquele monte de neto que estava sentado no pátio da escola. Então, eu sou grata, muito grata, Alice, por ter nos permitido adentrar, conhecer um pouco dessa história, sabe? E assim, naquele momento, nós comentamos depois e durante todo o evento, o quanto foi importante para a gente ter convivido aquelas poucas horas com a Dona Mercedes, porque toda homenagem é justa, mas foi muito bom ter visto os olhos dela brilhando com o nosso reconhecimento e saber que nós reconhecemos o lugar dela, o lugar de existência, o lugar de luta. E assim,
que outras mulheres possam se espelhar nesse exemplo. Trazer esse livro, né, na construção que é a história de várias mulheres, é dizer, sim, que juntas nós somos mais fortes. Tá? É ampliar esse conhecimento que é do nosso povo, que vem da nossa história. Foi gratificante poder conhecê-la, foi gratificante poder escutar Lícia em outros momentos, naquele primeiro momento em que a gente dialogou, é realmente de emocionar, e eu fiquei, assim, muito honrada em poder escrever algumas linhas sobre ela. E é desse lugar, de professora, que eu digo isso. Legal. É interessante que quando eu estava lendo o livro, e mais ainda quando eu vi o vídeo, eu lembrei de minha avó, uma mulher negra, forte. Eu acho que Isso mesmo, a a gente se recorda pressão, disso. é isso, a pressão social era tão forte sobre essas mulheres que acabava fazendo muitas delas ter esse perfil, né, de ser mulheres fortes, Na que se raça. levantam para vencer. E ela E conta aí, isso com uma clareza, né, Marcos? Tão bonita, que eu tenho queria que certeza. você falasse sobre isso, sobre essas lutas, sobre a associação de bairro, como foi, Na como verdade, essa coisa de uma mulher criar uma escola, como é isso? Como que ela movimentava as pessoas para lutar por projetos novos? As pessoas hoje, sinceramente, muita gente está preocupada com outras coisas, com agora mesmo, o pessoal está preocupado, a pandemia está gerando um tipo de comportamento que a sociedade hoje não está mais, parece que não está mais acostumada a pensar no outro. A gente sabe, quando a gente vai para a rua, a gente não está se colocando em risco, está colocando em risco a vida de outras pessoas, principalmente das pessoas que têm mais condições de estar numa situação mais grave, com as pessoas com comorbidade. E as pessoas estão protestando para que escolas sejam abertas, para que seu comércio seja aberto, para que as medidas sanitárias acabem. Parece que as pessoas só pensam em si, em sua. Aí Dona Mercedes, lá atrás, numa dificuldade retada, está pensando em construir escola. Está acho pensando em que, asfaltar, não é a frente da sua casa, não, afastar o bairro. Como é isso? eu acho que aquele vídeo, Marcos, que eu passei para você, eu não sei se você pode, que eu acho que seria muito bom que as pessoas ouvissem da própria Dona Mercedes a história que ela conta com uma clareza muito linda, com uma sinceridade que lhe é peculiar, que era peculiar. Você pode fazer isso, por favor? E Posso sim, lembrar, e mas eu lembrar uma coisa, só queria desculpa, ouvir você também. eu falo agora. Inclusive, Ladjane e Ana e você, eu queria dizer que minha mãe saiu de Tinga, mas ela não parou. Ela foi para a Conceição do Almeida. Inclusive, eu esqueci de agradecer ao pessoal do CRAS, Rodrigo, Marta, muitas pessoas, a agente de saúde Dilma, que participou comigo para escrever também, porque tinha muitas pessoas, dona Lilia e as amigas dela, porque ela fundou lá também, ela reativou o grupo da terceira idade lá em Conceição do Almeida, que foi a cidade que ela escolheu Legal. para viver. E foi coisa linda, porque eu não sabia, o carnaval de Queria, idosos, ela criou também, temos fotos no livro, e muitas pessoas terão a oportunidade de conhecer a Dona Mercedes em Conceição do Almeida. A queria te vizinha. dar uma boa notícia aqui. O chat está funcionando. Ai, que bom. Graças a Quem não Deus. estiver visualizando o chat, atualiza a página. Atualizar, você dá uma clicada no link, cola de novo, ou quem não sabe atualizar, Ai, graças a copia, Deus. copia o link e entra de novo. Se você sair e entrar, você consegue já ver o chat. Já tem Lourdes Torres aqui dizendo que Dona Mercedes deixou raízes também na família consanguínea. Obrigada, Lurdinha. Foi É, minha diretora da escola Teodoro Sampaio. Ela conheceu minha mãe, que minha mãe sempre ia lá na escola ficar comigo. Era sempre junta comigo. então, Obrigada. avisando a galera aí, o pessoal, que quem quiser acessar o chat, pronto, já tem o pessoal entrando aqui. É Ai, que só bom.
Tá aí, Elisiane, parabéns, parabenizando aí. Pronto, Luciane é daqui a pouco a gente de tem um Irará, monte filha de de Irará pergunta aqui. Vamos também. Lícia, lá. Oi? Lícia, Oi, amor. quando você traz essa parte, você e Lade trazem essa parte no texto, né, sobre Conceição do Almeida, aí ainda comentei com minha irmã, eu li o livro, pensei, olha que danadinha, Ana, quando a gente pensa que ela saiu de cena, que ela se recolheu, olha onde é que ela está, olha em que outros territórios ela está, e mexendo com outras mulheres, tá? Que coisa mais linda, olha, o livro inteiro é um deleite para a gente, sabe? É o deleite da história de uma mulher, de uma história que tem uma narrativa da pessoa dela, mas que é inspiradora, tá? Então, assim, foi quase como eu ver ela no meio daquela roda de samba, sabe? Instigando outras mulheres, conversando, falando, fazendo o papel dela, tão dela, em uma época que ela começa a fazer isso, que é tão intimista, que o país vive de um modo político tão intimista para nós enquanto mulheres, né? E ela continua fazendo o papel dela já na melhor idade, já a É, caminho dessa melhor idade. Isso é perfeito, perfeito. muito. Inclusive, eu participei, eu fui, como eu disse a Ladjane, eu fui conversar com algumas pessoas Vamos e ouvir um essas pouquinho? pessoas, sim, e essa Eu interrompi aqui porque tá sem áudio no YouTube para estar aparecendo. Aí eu vou tentar resolver Tá e a baixinho. gente continua a história. Certo. É. A gente continua Ana ouvindo. fez uma observação. Sim, Pode diga. falar. Não, eu ia Não dizer que fale. Ana fez uma observação assim. Ana fez uma observação bem interessante quando ela relembra que quando ela sai, né, ela sai de Lauro de Freitas, outro grupo assume a direção da associação de bairros, e aí ela vai para a Conceição do Almeida, ela tem essa atuação, como Ana coloca, como Lícia também relembra, e aí uma coisa bem interessante, ela é reconhecida como cidadã almeidense, pelas contribuições que ela dá na comunidade, na cidade, né, no município. Então, assim, é realmente essa mulher de muita força. E isso é muito forte, fazia parte da essência dela. E aí me chama a atenção algo que você sempre está chamando a atenção, Marcos, que é essa questão. Ela foi uma liderança, ela se relacionou com seus pares nessa luta, mas também tem algo aí que é desse sujeito, que faz esse movimento, que encoraja outros atores, né? E que não são muitos sujeitos. Existem poucos sujeitos que vêm, talvez, com essa missão, ou se a gente for pensar outras questões,
que esse movimento de encorajar outras pessoas, de lutar por uma comunidade, de lutar por um coletivo e deixar um legado. Porque ela deixou um legado. Ela deixa um legado para a comunidade do loteamento, ela deixa um legado para o município de Lauro de Freitas. Se alguém se interessar assim, ó, vamos pesquisar o que é que aconteceu em Lauro de Freitas na década de 70. Vai perceber que existiram vários sujeitos, né, que adentram esse espaço na busca de vivida, na busca da sua casa própria, na busca da conquista desse lugar de moradia, mas que ver neste lugar, com poucos anos, né, de emancipação, que a gente vai ter na década de 70, se a gente for pensar no primeiro ano, a gente vai ter 8 anos de emancipação, transformando essa realidade. Então, ela é um desses sujeitos, né? Ela é uma dessas pessoas. E isso é muito interessante, faz até orgulho. E aí eu volto a algo que Ana disse. Ana disse assim, para as crianças, os discentes e os docentes, reconhecer, conhecer para amar. Isso que Ana disse para mim foi muito forte. Tem um pesquisador, que era um jornalista, na realidade, né, que é Marcus Garvey, um jamaicano, que ele diz assim, um homem sem um conhecimento da sua história, da sua cultura, é como sem raiz. A árvore sem raiz não existe. É a mesma coisa do homem sem o conhecimento da sua história. Conhecer Dona Mercedes é conhecer um pouco da história de Lauro. Exato. É conhecer a escola, a história da escola, que por um tempo foi Escola Municipal Paulo Freire, e hoje volta a ser Escola Municipal Mercedes do Espírito Santo. E aí, nesse momento, vendo, porque eu lembrei, eu não estava ouvindo, mas eu lembrei desse vídeo, e lembrei do que foi que ela foi dizendo nesse momento, né? E assim, aí aproveito só rapidamente para até agradecer a família de Lícia, agradecer ao companheiro de Dona Mercedes, seu Euclides, agradecer a Lícia, agradecer seu irmão e toda a sua família por permitir que a gente pudesse construir essa narrativa, de contar essa história e poder propagá-la, de poder compartilhá-la, porque ela vai ser compartilhada. Tem um PDF que vai ser compartilhado. Lícia já anunciou 100 livros, né? Que foi essa doação que ganhou. E esse livrinho aqui, que foram poucos, só foi para a gente não vir para esse lançamento dessa live sem um livro. Né? Lícia nem sabia, inclusive, que ia ter. Foi uma surpresa para ela saber que teve essa compra de um quantitativo, né, pequeno de livros para esse momento. Então, é isso. Eu confesso que eu estou aqui emocionada, viu? Em falar de Dona Mercedes. Eu vou tentar rodar o vídeo novamente. Eu acho que eu sei o que houve aqui. E aí eu queria um feedback aqui do pessoal que está nos acompanhando no YouTube. Aí, antes de rodar o vídeo, eu queria ler algumas coisas aqui interessantes que surgiram aqui. Jefferson Soares dizendo: "Estou colado acompanhando a história de Dona Mercedes do Espírito Santo. Que riqueza esse encontro. Parabéns à realização do projeto do livro." Idaci, da Secretaria de Educação de Lauro, né? Parabéns pelo livro. Acho fantástico essa ação de resgatar a história das pessoas, das comunidades. Esse aqui que eu não podia deixar de ler, o Valdo, Lícia. Evaldo, Dona Mercedes, também conhecida como Cabeça Branca do Fazendão, pessoa maravilhosa. Me viu recém-nascido até os seus últimos dias, mulher ilustre, baluarte. Então é isso. As pessoas que estão assistindo, acho que sintetizam o que é Dona Mercedes, né? Pessoas da Secretaria de Educação, pessoas que se mostram que foram mais próximas, pessoas da família. Então, Dona Mercedes é importante para Lauro de Freitas, não é só para um nicho ou pessoas que estão aqui. Não foi a família de Lícia que conseguiu reunir essas 100 pessoas que já passaram pela live. É Lauro de Freitas reverenciando aí o baluarte, a cabeça branca do fazendão, Dona Mercedes. Vamos tentar ouvi-la de novo. Vamos lá, agora vai. Se tiver com sonhos, vocês me dão um. Ainda está sem som. Está sem som ainda?
Tá sem som. Está. Tá sem som. Ô, rapaz, que pena. Isso. Deixa eu É tentar uma aqui pena, uma pena mesmo. E agora? Bem baixinho, Marcos. O som está muito baixo. Entendi. Tinha uma oportunidade, o pessoal pedia para fazer. Pronto, está melhorando. Então, justamente, eu abracei ele com um grupo, por sinal, ainda mora muita gente lá, pede para ir, até para chora quando vi minha filha, Pronto, né? estou ouvindo. O som está bom. Então, quando tinha as festas, eu fazia, ornamentava as ruas, calçamos as ruas todas, botamos energia, um amigo da Coelba, Newton Lopes. E assim foi continuando, né? Dava sopa ao pessoal, às terça-feira com pão, fazia aquela fila enorme, os aniversários. Eu tenho muita fotografia eu tenho, porque eu não sei a metade, né? Eu distribuía, fazia aquela panelada, eu tinha prazer em fazer aquela panelada de sopa. Eu sempre gostei de cozinhar, desde criança eu fazia cozinhado, né? E aí, me acostumando, porque quando a gente vive assim com gente, é um negócio sério, né? Nós criamos uma colégio na Associação de Idosos, e justamente acho que tinha muita criança mesmo. Então eu disse, eles vão para lá, para Caranguejo, porque não seria bom fazer uma colégio aqui perto. Então, justamente abracei essa causa e justamente tive apoio do pessoal digital de Freitas. E aí, vamos à luta. E aí fizeram, justamente, o Roberto Muniz, esse menino secretário de Educação, Emerson Palmeira, e aquele menino também. Não é o Rodrigo, não. Marcelo de Abreu, Marcelo Abreu. João Oliveira mesmo me conhece muito, João Oliveira de lá que mora perto, né? Então, assim, foi realmente aquele pessoal que aquele retrato do advogado, Dona Isabel mesmo, né? Pessoal que era a comunidade que juntava para trabalhar, para fazer. Foi um mutirão para construir a escola? Não. Né? A associação, né? Porque a associação não tinha nada, era barro, Sim. foi doado e eu consegui conseguiu a terreno para fazer a associação. Tanto sim que eu nunca tinha trabalhado com coisa de bloco, consegui, né? Então tinha uma moça morena, peiteira, ela foi comigo e me ensinava a botar. Professor, é assim, ó, que bota assim, aí eu fui botar. Que massa. Farelando, botar. Botei tanto que tive que ir para os botes. O cara também me deu professor na mão, então, naquela, nem está querendo aprender, naquela, né? Sem passar. E aí, pronto, continuou. Tinha festa, eu tenho fotografia de tudo. E eu digo, o que é que colocaram no seu dia de mãe? Foi isso, porque devido ao meu trabalho, eles acharam que eu merecia. O nome da escola. O nome da escola. Foi aí, justamente, quando foi um certo dia, aí foi secretário, foi Roberto Muniz, foi o Torião, secretário de Educação, tudo lá em casa, conversando. Aí, viemos dar uma dica, senhora. Nós vamos colocar o nome Mercedes Espírito Santo. Aí ficamos lá conversando e tal, aí começou, né? Na reunião não perdia, eu participava, ajudava, fazia o que podia. Na medida do possível, eu trabalhava na prefeitura de Salvador, né? Justamente na hora vaga, eu então fazia. Era bico, né? um tipo de leite também, distribuía leite para as crianças. Você vê que Dona Helena e muita pessoa lá disse que os filhos com leite que eu dava, né? Que realmente eu ajudei muito, que o menino tá ali, agradeço a mim e tal, e me doeu esse problema, né? Eu ia para Brasília, eu ia para o Rio e tal, e aí também foi continuando, né?
Mas ninguém a gente se empolga tanto que quando vê aquelas crianças, meu, o retrato das crianças, Maria, que quantidade de homens. Eu fazia quadrilha, eu mesmo botava o pessoal para ajudar, eu mesmo fazia, botava o pano, a noite todo, o dia todo, e até aí na fotografia, tem as pessoas que eu vou te mostrar as pessoas que já falei aqui. Aí chamamos o pai para benzer e tal, fazia missa, lá fez missa, e assim por diante. Natal, dava presente, as pessoas. E a senhora quer mandar algum recado para o pessoal da comunidade lá? Mando muita lembrança, muita saudade, que realmente eu não esqueci, e que um dia eu vou voltar, né? Para ver os amigos, porque, na verdade, é o que eu sou muito cobrada sobre esse problema. A senhora será bem-vinda. Disseram que ela tinha falecido. Foi, realmente. Terminou. É É isso muito aí. Ê, coisa linda, né? boa. Muito linda, tão real, tão perto da gente. É assim, Ladjane falou, desculpa, viu, Marcos? Te atrapalhei? À vontade, não, de Ótimo, jeito nenhum. pronto. Quando Lade diz, fala assim, eu gosto muito dela nesse aspecto, porque ela nos instiga a pensar. É o lugar de pesquisadora dela. Que ela faz assim, veja esses outros autores que vêm de todos os lugares para a cidade de Lauro de Freitas e tem tanto a contribuir. E aí você vê que essas pessoas vêm justamente de onde? Das classes populares, da qual nós somos oriundos e a gente tem uma identidade muito forte, tá? E é isso que, quando eu falo do meu aluno, dos meus alunos, sejam pequenos ou grandes, é que eles tenham essa identidade para perto deles, que eles possam se identificar com pessoas reais e que fizeram muito pela própria história. Não construiu a própria família, deu um norte na própria família, mas não desconsiderou o seu entorno. Conseguiu fazer muito por esse entorno. Se tornou um sujeito ativo, um sujeito social, crítico e atuante dentro da própria sociedade, que é isso tanto que a gente busca, né? Quando a gente está em sala de aula. Então, é trazer pessoas assim. E eu já tinha tido o prazer de ver esse vídeo antes, quando o Lag socializou com a gente, e assim, é com muito carinho ouvir novamente, sabe? E ter essa identificação. São todas as pessoas que passaram pela minha família, que faz parte de mim. Entendeu essa fala que ela traz? Eu queria estar no Pagava para ver essa cena que ela conta de Lorena Pedreira com o bloco, o cimento na mão, ensinando Dona Mercedes a subir uma parede. Rapaz, que coisa, viu? Essas histórias assim, rapaz, se a gente conta, o pessoal não tem como imaginar isso. Não. Marcos, são as mulheres e homens que ergueram a sociedade, literalmente, em todos os sentidos. Exatamente. Ergueram. Eu queria ler aqui Mércia falando aqui, desinteressada financeiramente e politicamente falando, simplesmente para fazer o bem. Honra ser neta dela aí, ó, neta de Dona Mercedes aqui. Yasmin Viana, lembro como se fosse hoje, minha avó com minha mãe indo para a associação, correndo atrás de doação para fazer bingos no Dia das Crianças, buscando sempre ajudar o próximo. Então é isso, né? Era a força que fazia com que outras pessoas se sentissem fortes e se sentissem protagonistas de sua história. Não era só ela. As outras pessoas que estavam em torno dela também se tornavam protagonistas de sua história e mudaram a história do Jardim Independência. Tem mais pessoas aqui comentando. O mais emocionante é a sensibilidade Del Cruz, de querer distribuir para todos e todas, não apenas galgar para os seus, mas para o coletivo. Vida que inspira. Hoje muitas pessoas fazem coisa, vou trabalhar no social, porque estão mirando ou dinheiro, social não dá dinheiro não, mas espaço político, espaço na
na estrutura administrativa da cidade. Algumas pessoas temem em querer me desiludir que política é isso. Política não é você ter... Política é Dona Mercedes, rapaz. Não é o que esses canalhas fazem, não. De vender o espaço que é público e se tornar privado de alguns. Não, política é trabalhar para o bem da coletividade e saber se articular para isso. Dona Mercedes falou aí, Dona Mercedes andava em Brasília, falou aí de vários políticos que ela se articulava para trazer para conquistar o melhor para a localidade dela. Isso que é política, né? Lícia está sempre mostrando aqui umas fotos. Eu acho que o som dela caiu de novo. Vou tentar aqui reaver o som de Lícia. Mas queria que Ladjane falasse. Marcos, Sim, diga. Daqui a pouco a é que eu gente... já ia pedir até só para falar desse símbolo, vou chegar assim para ver se dá para ver, que é um Belíssimo. símbolo, né? O livro inteiro ele está, né? Esse símbolo esse símbolo é um símbolo africano e que ele tem muito a ver com Dona Mercedes, né? E seu percurso, sua trajetória e seu percurso. Na realidade, esse é um conceito que a Libre, eu aproveito e agradeço à editora Libre, nas pessoas de Carla, que é a representante maior dessa editora, Luísa, que contribuiu também trabalhando nesse livro. E esse símbolo é um símbolo que fala sobre esse sujeito, sobre o poder, né? Um símbolo africano que fala sobre o poder, fala sobre sabedoria. Então, esse símbolo ele entra nesse livro para tratar esse conceito, né? Que abarca a forma como o livro foi sendo tecido e estruturado, mas para traduzir quem é essa grande mulher, Dona Mercedes do Espírito Santo, né? Poderia dizer até mais coisas sobre esse símbolo, mas eu confesso que eu estou muitíssimo emocionada da gente poder estar aqui honrando a ancestralidade. Porque quando a gente resgata essa história, a gente honra a ancestralidade. Quando a gente resgata essa história, a gente não honra só a ancestralidade que representa a Dona Mercedes, mas toda uma ancestralidade que criou condições imediatas para estarmos aqui hoje nessa live, para estarmos aqui hoje em um espaço que é de um sindicato. Então, assim, é honrar essa ancestralidade. Eu sou, assim, confesso que eu estou muito emocionada e muito feliz. Tem Carla Tem tá algo aqui. que está em assim... pode falar, Marcos. Só porque você falou da Libre, Carla está aqui respondendo que nós que agradecemos pela honra de participar desse projeto da editora. Pode continuar. Projeto bem bonito mesmo. Não era isso, é emoção, eu não queria. Você foi falando e eu fui lembrando do símbolo. Eu disse, não, esse símbolo está aqui por um motivo. Aqui na capa ele está, o livro todo é atravessado por esse símbolo, porque esse símbolo representa a Dona Mercedes, né? Esse símbolo representa o que ela significa, o que ela significou, o que ela significa, o que sempre ela significará, né? Essa sabedoria, essa ancestralidade, esse sujeito de poder e que honrou as nossas histórias e honra as nossas histórias. O livro é um primor mesmo. Quero parabenizar, né, as autoras e a Libre, porque o livro está bem diagramado, o livro é bem escrito, é um livro bonito, é bom de ler, ele é um livro que não cansa a leitura, é muito bom o livro. Quem tiver a oportunidade de ler, quem não tiver, Lícia falou que não vai ser vendido, pode ser disponibilizado em PDF, e aí a gente pode até correr atrás de colocar na Amazon para o pessoal procurar e achar gratuitamente. Não sei na Amazon, mas nessas... pode ser na Amazon e nas outras, que são livres, né, de lucro. E a gente pode tentar fazer isso, colocar bem disponível para que outras pessoas possam ler e conhecer a história. Acho que Lícia ainda está sem som, e eu ia pedir para ela contar essa história. Está com som, Lícia? Tá bem baixinho. Parece que está distante o som de você. O microfone.
Vocês estão ouvindo claramente? Ou só sou eu? Não estou ouvindo. Baixinho, de Lícia. Tá baixinho, né? É. Tá baixinho. Marcos, enquanto Lícia vai aí retomando o áudio, eu vou, não sei, acho que não dá para ver, mas vou aproximar bastante. Dá para Dá ver. sim, dá sim. Vou chegar assim mais um pouquinho. Essa é uma Mostre das de novo. fotografias. Mostre de novo, Ladjane, que agora você está em... Tá, que mostre. Isso. Ok. Essa é uma das fotografias. Dona Mercedes era uma senhora, Alicia pode até falar melhor isso, mas eu percebi quando a gente começou a escrever que Dona Mercedes era muitíssimo organizada. Então, todos os documentos em uma pasta, as fotografias em uma pasta, e eu percebi que tinham muitas fotografias de Dona Mercedes, e muitas vezes em cima de palanques, né? E nessas fotografias, ela geralmente era a única mulher entre vários homens políticos, homens brancos, e ela a única mulher negra, com o microfone na mão. Isso foi muito significativo, porque eu acho que isso é a fotografia, enquanto um documento, ela acabou demonstrando que Dona Mercedes realmente foi uma grande liderança. Né? É claro que, nesse processo, ela utilizou de suas capacidades, de suas possibilidades para estar próxima desses políticos, para garantir direitos para a comunidade, garantir exercício de direito para a comunidade, o exercício da cidadania. E eu queria mostrar essa foto, porque ela não é única. No livro só tem essa, mas teve várias fotografias, ela andando com vários políticos, sempre com o microfone na mão, se colocando, e isso demonstra muito essa força e demonstra como ela se movimentou para essa garantia desses direitos e desse exercício desses direitos na comunidade. Naquele áudio ela fala, né? E Que aí, estava sempre em Brasília. Isso. Está baixinho ainda. Eu queria que Lícia contasse, aí se Lícia não conseguir contar, Ladjane participou dessa história, né? De um fato que para mim é marcante e é muito característico das pessoas que estão nesse lugar, que é Dona Mercedes pedindo permissão ao marido, isso no contexto da época, né? O livro coloca isso, porque ela queria estudar, ela não conseguiu no momento da vida dela que ela poderia continuar os estudos, ela não conseguiu, e mais à frente ela queria estudar, e o marido dela disse que permitiria se a filha dele fosse com ela. Só que Lícia já era formada, e aí Lícia, já formada em uma universidade, vai cursar magistério com Dona Mercedes para que Dona Mercedes realizasse esse sonho de ter o magistério. Rapaz, isso para mim foi assim marcante. E isso acontece... Mas foi engraçado. Sim. Isso também foi marcante para mim, porque quando eu fui vendo a história de uma mulher de luta, e aí eu me deparo com essa experiência, e eu disse assim, gente, ela lutou tanto, ela se colocou, se projetou no mundo, mas aí eu fiz a outra reflexão, né? Porque é importante a gente fazer esse movimento de ir e de voltar. Ela era um sujeito de um contexto, é um contexto de um momento que o Brasil, inclusive, vivia a ditadura militar, um contexto que até hoje vivemos essa experiência do patriarcado, né? Onde é o homem que está nesse destaque, nessas ações de poder, e ver como ela utilizou suas estratégias de negociação na sua vida privada e na sua vida coletiva. E aí ela convida a filha aceita que ali seria ótimo ela mesma contar essa história. Ela aceita fazer o magistério, mesmo já tendo a graduação,
para possibilitar que a mãe pudesse cursar o curso de magistério, e elas se formam juntas. No livro, inclusive, tem uma fotografia delas duas juntas no dia da formatura. Deixa eu ver se eu acho aqui. E, assim, é você realmente criar, não sei se dá para ver, aí são as duas. Para ver. No dia da colação de grau. No dia da colação de grau, as duas se formam, colando o grau no curso de magistério. E, nesse movimento, ela se insere para realizar seu sonho, mas também garante um movimento que garante o direito de outras pessoas em realizar o sonho, quando ela consegue trazer a primeira linha de ônibus para poder levar as estudantes para a escola, né? Para fazer o curso noturno que não tinha. Então, ela traz essa linha de ônibus. Então, assim, é realmente super interessante, porque é a história de uma pessoa real. A gente conversou muito sobre coloca, não coloca isso, coloca, não coloca isso, e a gente chegou à conclusão, não coloca, é a história de uma pessoa real. A vida real é isso. É contradições, é controvérsias, é ter poder em algumas relações, em outras, as relações de poder também está processada de outro lugar. Então, colocamos para demonstrar a história de uma pessoa real, de carne e osso, que viveu, que dialogou. Casamento também é um espaço de poder, é um espaço de luta. Então, essa é uma história que eu gosto muito, é uma história que eu acho que traduz uma força de uma mulher, traduz uma força de um momento social, que a gente vive até hoje, inclusive. E ela não consegue vencer, isso foi marcante para mim, que ela não consegue vencer isso só. Aí ela precisou da ajuda da filha, que teve que largar os projetos pessoais para embarcar no projeto da mãe. Rapaz, Tá vendo, Marcos? perfeitamente, ó, na hora Graças a certa. Deus. Olha, foi assim, eu estava, em 84, eu passei na UNEB, primeira graduação de nível superior. E ela pediu assim, Lícia, eu tenho um sonho, porque ela não conseguiu, durante a juventude, terminar o ensino médio, que era o sonho dela, ser professora. E ela fez o artigo 99, inclusive eu queria dar um abraço, a dona Dirce Piton, foi uma colega dela, que mora no Rio Vermelho, uma pessoa maravilhosa também, que nos ajudou muito, muito na construção, no desenho da casa, no projeto, ela e o saudoso, o seu Eloísio Piton, Cílio Piton. E aí ela disse, Lícia, eu quero estudar. Ela fez esse tipo supletivo hoje, né, o artigo 99. Ela terminou o ensino o Fundamental 2 e me disse, Lícia, eu tenho um sonho. Eu falei, o que é, amanhã? E ela sempre queria que eu fosse professora. Eu falei, Deus me livre, eu não quero ser professora. Aí fiz análise química no Luiz Viana. Aí ela disse, Lícia, eu tenho um sonho. O que é, amanhã? Lícia, eu quero ser professora. Aí, pai, não estudar de noite, não. Eu disse, não tem nada na manhã. Aí apareceu o primeiro grupo, o primeiro curso de magistério na escola Bartolomeu de Guzmão. Ela descobriu, e aí veio com aquela conversinha dela, né? Lícia, vamos fazer. Eu disse, mãe, a senhora é seu sonho, ela fez isso. Então, pode me matricular. Aí eu estudava de manhã na UNEB, à tarde eu já estava na prefeitura, em 84, eu entrei em 82, trabalhava à tarde no Brigadeiro Eduardo Gomes, e à noite eu entrei na escola, no Colégio Bartolomeu de Guzmão, no primeiro ano, que eu não necessitava fazer o primeiro ano, porque eu já tinha ensino médio, não precisaria, mas por ela eu fui. E aí foi que minha mãe fez. Foi na Vibenza antiga, hoje acho que é uma empresa de... Parou? Estão me ouvindo? Não, estamos ouvindo. A gente está te ouvindo. Ela foi na empresa de ônibus pedir uma linha de ônibus que saísse de Itapuã para o fim de linha de ônibus de Lauro de Freitas, onde ficava a escola, o Colégio Bartolomeu de Guzmão, e nos pegava na entrada do Fazendão e nos levava para a escola. Queria também deixar um abraço saudoso ao senhor Olavo, pai do falecido também Vitor, que era professor de matemática, que ia conosco também, de ônibus, que era seu Gaudêncio que dirigia, era Itapuã, Lauro de Freitas, via Fazendão. Só tinha esse ônibus que ela conseguiu com o dono da Vimesa para passar lá às 18 horas e passar o último, ele ia dar uma voltada e pegava a gente lá na escola e deixava na entrada do Fazendão. E aí, em 86, nós nos formamos. Ela foi condecorada, a mãe da turma,
ela foi homenageada por todos, na época o diretor saudoso também, Teócrito Batista, professora Itamar Oliveira, muito amiga dela, foi vereadora por vários mandatos, e muitas pessoas também, que eu peço desculpas que eu esqueci, mas Dona Lourdes, dali da Terra Plata, muito amiga, e muitas outras pessoas que fizeram parte da nossa história. Foi muito lindo. Minha mãe estudando, era Júlio Careca, todo mundo conhece, era grupo nosso da escola, e muito alegre, brincava. Manhã, todo mundo chamava minha mãe na escola de manhã, por causa de mim, né? Manhã, todo mundo ficou manhã, e ficou isso. E em 86 ela foi minha professora. Então é uma história assim muito emocionante. Eu Parou? queria, eu queria Não, está pedir a incluída. vocês que vocês, infelizmente, Tempo, né? falasse as últimas palavras aí, cada um. Aí vocês podem se despedir ou podem lembrar alguma história que seria importante ser contada, mas aí a gente está partindo para o encerramento. A gente já está com a live de Uma hora aí. uma hora. Depois, quando a gente começou, 1 hora e pouquinho. Então, eu acho Eu que só gostaria de dizer, gente, meu orgulho, eu posso terminar, porque as meninas falam. Eu queria dizer que o meu orgulho em ser filha dessa guerreira que me trouxe ao mundo e que me ensinou o que é ser uma mulher independente e que o estudo vale muito e que a família tem que ser em primeiro lugar. A minha família é pequena e eu gostaria muito que essa família se unisse, fosse unido como minha mãe. Era o sonho da minha mãe. Minha cunhada, meus sobrinhos, meus irmãos, nos uníssemos, porque onde ela estiver, eu tenho certeza, ela estará muito feliz com hoje e com sempre, porque, gente, família, para minha mãe, era tudo. Ela sempre me disse isso. Família era tudo. E dizer o seguinte, eu sou muito orgulhosa, muito feliz de ser filha de Dona Mercedes do Espírito Santo. E muito obrigada a você, Ladjane, a Ana Lúcia, a Marcos e a todas as pessoas que fizeram parte da vida da minha mãe. Ela pode não estar nesse plano agora, mas eu tenho certeza que onde ela estiver, ela está muito feliz com o que nós fizemos hoje. Aos amigos, Michele, Virgínia disponibilizou o chat para todo mundo atender. Obrigada, Virgínia. Obrigada, Messia. Lucas, eu te amo muito. Todos os sobrinhos, todos os filhos, meu irmão, eu amo você, Elson. De coração, eu amo você. Núbia, eu gosto de você. Todas as pessoas que são da minha família de parte de mãe, da família Espírito Santo, que é uma família guerreira, que luta e, como minha mãe ensinou, vence. Muito obrigada, gente, de coração. Muito obrigada, boa tarde. a gente que agradece. Posso? Pode sim, Ana Lúcia. Pronto. Você ter trazido essa história, você, Ladjane, também me tocou muito essa parte que ela, né, junto com Lícia, ela volta a estudar. E aí, só naquela parte do livro, eu li 2 vezes, naquela parte do livro que eu voltei e falei assim, olha que danada, tá? Dentro de um regime que o homem, tá? Dentro do machismo não ia deixar ela voltar a estudar assim sozinha. E veja as estratégias. E aí eu penso na gente enquanto mulher. Quantas estratégias nós temos, tá? Para nos fazer firmar diante desse mundo que é tão politicamente masculino, que tenta o tempo todo nos submeter. E aí, o livro inteiro é uma leitura dessa mulher que não se deixou submeter, que foi submissa todo o tempo, mesmo com o jeitinho parceiro dela, carinhoso e amoroso, ela sempre tentou de todas as vias. O livro é um convite para que a gente repense, enquanto mulher, enquanto cidadã, enquanto professora, que estratégias também eu posso utilizar em minha sala de aula e na minha vida para modificar o meu entorno só e das pessoas que convivem, dos menos favorecidos, tá? E assim ser muito grata pela participação aqui junto com vocês, ser grata, Ladjane, porque cada vez que a gente escuta um pouco de aula
é aula mesmo, é a pesquisa dela, é ela inteira, intensa aí, é muito bom ouvir Ladjane. Agradecer a Alicia mais uma vez por nos deixar, né, adentrar o universo da história da mãe dela e permitir que outras pessoas possam conhecer. E gratidão. Gratidão é a palavra que eu encerro, tá, a minha fala e esse momento aqui com vocês. Muito obrigada. Maria Nazaré Batista. Prima. Parabéns, Lícia. Fiquei orgulhosa da história da minha prima Mercedes. Parabéns, meninas. Elisiane falando. Del Cruz, foi lindo, feliz por estar aqui. Parabéns, colegas. Idaci, excelente, Ana, a sua fala. Parabéns a todas as meninas, Idaci ainda. Excelente conhecer essa história. Então é isso. Acho que as pessoas que estão aqui conosco estão como a gente aqui, né? Alegres em ter essa história compartilhada, felizes por ouvir, participar de uma live dessa, para mim, é uma coisa assim que não cansa, não é uma alegria, é uma satisfação, é como se fosse um programa de tarde que a gente vai ouvir uma boa história, bater um bom papo e ser inspirado para a vida, né? Que eu acho que isso é a parte mais importante, é que dá um ânimo ouvir esse tipo de história, porque a gente é desafiado a continuar caminhando, a continuar acreditando no mundo, acreditando nas pessoas, como Dona Mercedes acreditava. É isso aí. Ladjane, suas últimas palavras. Eu estou aqui com a páginazinha aberta, porque eu não queria deixar de fazer esse comentário. Deixa eu mostrar assim rapidinho, não sei se dá para ver. Dá. É Dona Mercedes com uma de suas amigas, Vera Rocha. Vera Rocha, mãe de Leozito, muito bem. Puxa, legal. Eu quis mostrar essa foto para dizer assim, esse livro, eu e Lícia, nós nos desafiamos a colocar de pé essa narrativa, mas ela não aconteceria sem as contribuições de tantos vizinhos, de tantos amigos que mandavam áudio, e Lícia fazia pergunta, e eles mandavam áudio, não era, Lícia? Respondendo coisas que a gente precisava de algumas informações. Vera Rocha teve assim, várias conversas, ela contribuiu muito também para que a gente conseguisse reunir algumas informações que eu desconhecia e que Lícia sabia das informações, mas ela queria também ratificar se era exatamente daquela forma mesmo, como ela estava com a lembrança. Então, assim, agradecer. Eu estou com um sentimento de agradecimento. E aí uso essa foto de Vera para agradecer aos amigos, para agradecer à comunidade, para agradecer à comunidade escolar, porque se não fosse a escola, seria impossível essa narrativa estar aqui de pé dessa forma, poderia estar de pé, mas de outra. Então, assim, agradecer à comunidade, agradecer à família de Dona Mercedes, na pessoa de Lícia, do seu filho Ellison, que a gente também trocou conversas através de Zap, para poder também ir revendo a história, revendo alguns elementos. Agradecer a Mel, que é filha de Lícia, que contribuiu muito também com a gente. Essa foto eu queria agradecer. Aonde foi? Essa foto da capa foi Alexandre Marques que fez numa campanha, mas Messia recuperou, que estava rasgada. Eu agradeço a minha filha também, ela que fez essa foto aí. Ela consertou essa foto. Restaurou, na verdade. Essa foto aqui. Agradecer a Libre mais uma vez e agradecer com muito orgulho, onde quer que ela esteja, a Dona Mercedes do Espírito Santo. Porque aqui é um livro, mas aqui também é ferramenta de trabalho para a escola, aqui é espaço da gente construir conhecimento para as escolas, conhecimento para a Escola Municipal Mercedes do Espírito Santo, formas da gente também trabalhar e recuperar a nossa identidade enquanto uma comunidade da educação de Lauro de Freitas. É uma forma como nós que somos, porque eu me sinto parte do sindicato, como o sindicato também
vem também processando o que é produção de conhecimento, porque eu me sinto essa representante. Eu acho que Lícia se sente assim, porque, embora ela não seja professora aqui, mas ela já foi de sindicato, ela é professora em Salvador. Ana Lúcia também, que é uma pessoa totalmente inteira nas experiências. Marcos, que é um excelente representante do sindicato para a gente, e dizer que nós temos muitas colegas produzindo, como Fátima, Jane, como Débora, como... Eu esqueci o nome dela, uma colega que faz bonecas, esqueci o nome dela agora. Então, assim, tem muita gente produzindo em Lauro de Freitas, e construir essa história é a demonstração que nós estamos produzindo. Nós, professores, nós somos coletivos, um coletivo de professores engajados, intelectuais, que buscam produzir conhecimento para o nosso fazer. Então, Marcos, muito obrigada. Ana, muito obrigada. Lícia, muito obrigada. Sua mãe, como eu te falo sempre, ela nos uniu. Chegou, eu me arrepiei. Sua mãe nos uniu e eu sou muito feliz por esse presente que eu ganhei. Muito e obrigada a todos que acompanharam a live. Muito obrigada também, gente. Valeu. Eu acho que foi por aí, como ela deve estar muito feliz onde ela estiver, porque ela, com certeza, ela lembrou, eu acredito muito nisso. Então, eu quero agradecer de coração. A Leão, bonitão, muito obrigada. E o livro, gente, eu vou entregar, quem eu puder, quem quiser, eu vou doar. Eu não vou cobrar R$1, porque isso não é para vender. Eu vou entregar a família, os amigos, a comunidade do Jardim Independência vai receber um livro, eu levarei pessoalmente. Muito obrigada, gente, de coração. Tudo de bom e muito grata e boa noite para vocês. Marcos, você está sem som. Boa noite a todos também. Fala aí, Marcos. Olha, foram 150 pessoas que passaram pela live, a gente teve... Bacana. Então, pode pedir a Leão para imprimir mais livro. Vou pedir a ele mesmo, eu falo, eu peço. Como minha mãe fazia, não. Ela tinha esse balde para fazer, não. Então, eu vou pedir a Leão. Eu queria reforçar que as prof acreditam nesse tipo de educação e a gente vai estar sempre aqui fazendo o que a gente puder para a gente construir mesmo juntos. A educação a gente precisa construir a partir da base, a partir dos educadores que fazem a educação. E Ladijane é uma referência para a gente nesse quesito. E só agradecer a todo mundo, está todo mundo agradecendo aqui, parabenizando, não vai dar para ler mais. Só pedir desculpa uma coisa só, Marcos. Vera Lade, maravilhosa, Ruth, aplaudindo, Kleber, diferenciado. Kleber Salles, o diferenciado, meu amigão de portão. É isso aí. Então é isso. Só uma coisa só que eu esqueci, por favor, me desculpe. Depois da fala de Lícia, a gente vai encerrar. O projeto do nome da minha mãe foi um projeto, gente, que Miriam Martinez começou. Eu preciso dizer isso, que fique claro, porque foi ela que colocou o projeto, só que teve uns probleminhas, mas eu gostaria de agradecer a Miriam Martinez. Foi ela que realmente pediu na Câmara de Vereadores que o nome de minha mãe voltasse. Isso eu gostaria de agradecer. Vamos agradecer que político... Eu não vou ficar fazendo fala de que político não... É a partir da política que a gente tem a possibilidade de construir um mundo melhor. Infelizmente, os políticos hoje estão errando muito. E aí, quando um acerta, a gente tem que falar mesmo, acertou. Miriam Martinez acertou em lutar por isso. Então, tem que ser lembrada mesmo. Eu agradeço, porque eu tinha esquecido, mas eu não acho justo. E Léo e Alex Barros também foi que lançou o primeiro vídeo, lembrando disso, e aí pegou no ferro e vamos embora. Abaixo assinado, o nome da escola é Mercedes do Espírito Santo. Escola Municipal Mercedes do Espírito Santo, com muito orgulho. Teve um vereador aí procurando a gente para que esse nome não ficasse... Mas isso a gente conta só na próxima live. Com certeza. Ele nunca mais vai fazer isso. Tchau, valeu. Gente, muito obrigada. Tudo de bom para todos. Michele, Lucas, Messia, Davi, todas as pessoas, Josival, todas as pessoas que estão assistindo. E um abraço à minha ajudante de show aqui, Cristiane, que me deu uma força maravilhosa. Obrigada, Cris. E a todo mundo. Boa tarde. Boa noite, né?